Hey there, what you drinking? Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, vim mostrar para vocês o quarto arrumadinho pro fim de semana, usando aquilo que eu tenho, tá? Como vocês sabem, eu tô sem poder estar comprando decoração e tô me virando com aquilo que eu tenho. Então, por enquanto, é uma decoração possível com aquilo que eu tenho, não é uma decoração ainda ideal. O quarto vai passar por bastante transformação, mas até lá eu vou brincando com aquilo que eu tenho. Então eu vim mostrar para vocês como que eu fiz aqui com essa decoração. Eu mudei o nome do canal para Entre Laços e Nós, que tem a ver com laços, que eu tenho curtido bastante nessa fase, e nós, que significa nós dois, nós, a gente, eu e vocês, eu e Valério, nós, o que é importante, nós, né? Bom, pessoal, então, baseado nisso, hoje eu coloquei o quarto com alguns laços, né? E usando aquilo que eu tinha. Bom, começando aqui pela cabeceira da cama, que vocês sabem que custou R$ 33 e eu achei o máximo pelo valor, tá? Coloquei esse lençol que custou R$ 20 de lá da Bahia. Eu trouxe de lá para cá, já prevendo que eu ia ficar usando bastante o verde aqui, por conta desse chão, que eu não sabia o que é que eu ia usar de decoração aqui, a cor que eu ia usar. Então, a partir de quando eu relembrei como era o chão, que esse quarto já havia sido meu antes, aí eu falei, eu vou jogar o verde aqui, vai dar bom. Daí, pessoal, coloquei hoje esse lençol que eu trouxe da Bahia. Essa manta no verde eu já tinha. As capas de travesseiro já acompanhavam o lençol de 20. E essa daqui foi do brechó, ela é bem antiga. E ela tem umas folhagens. O quarto fica bem claro e no vídeo o que é claro fica escuro, né? Essa capinha de almofada eu comprei lá para outra casa. E aí o que combinava mais aqui eu trouxe de volta. Então eu trouxe essa branca. E aqui, olha só a brincadeira. Eu peguei esse cachecol meu, que tem a tonalidade de verde, e fiz um laço na almofada, ó. Essa parte eu deixei com esse detalhezinho do cachecol, e o outro não, porque a outra parte eu coloquei para cobrir um defeito que eu tenho aqui no guarda-roupa. Vou mostrar para vocês, porque se alguém também tiver esse defeito, pode usar essa técnica que eu estou usando aqui em casa. Então, eu coloquei a almofada no branco para quebrar o tanto de verde, mas dei um lacinho no verde. E é um verde bem lindo, diferente, ó. Bem folha mesmo. Então, aqui tem algumas tonalidades de verde diferentes. Como eu estou sem tapete, estou usando tudo que eu tenho, peguei esse daqui, que na verdade ele é uma capinha de vaso de banheiro. E aí, como eu não estou usando mais ele lá, coloquei aqui e fiz um lacinho usando um cachecol, o nozinho de um cachecol não, gente, de uma roupa de frio, que eu usei bastante ela hoje aqui no quarto. Então aqui eu fiz um lacinho, ó, dei um nozinho nas pontas para trazer o verde pro tapete. Virando pro lado de cá, coloquei o foninho no branco aqui na TV, que tava no meio rosé. E aí, para combinar com o branco da almofada, da cortina, aí eu coloquei o branco aqui, o crochêzinho que eu comprei no brechó. Subindo aqui, pessoal, como eu não tenho muita coisa de decoração, eu fiz essa flâmula, como se fosse um vaso de flor. Coloquei uma folhagem, coloquei acho que é um tassel, não sei como é que fala aqui na ponta. E subindo, colei a palavra fé. Tá? Por enquanto, vou usar coisas provisórias, mas olha só o detalhe. Aqui é a parte do braço desse meu casaco que eu cortei, ó. Que também é um verde bem bonito. Então, eu fiz como se fosse um vasinho, o formato de um vasinho com a folhagem. Coloquei o tassel ou tercel embaixo. E ficou assim, para trazer o verde também para cá. Tá, pessoal? Um jeito de usar o que a gente tem.
usando a criatividade para usar o que a gente tem. Depois a gente compra a decoração ideal. Aqui na porta eu fiz um lacinho com o mesmo detalhe do casaco, ó. Tá certo? Então, fiz um lacinho aqui, fiz um lacinho no tapete, e aí a gente vai usando o que a gente tem, certo? Então, de longe tá assim. Tá bem claro, o dia tá bem lindo hoje, pessoal, mas se eu abrir ali, entra uma luz que vocês não vão conseguir ver nada. Essa manta, como eu falei, eu já tinha. Aqui na parede, eu tenho planos de um quadro que eu já escolhi para usar aqui, mas por hora eu peguei a tampa de uma tinta redonda que a gente ganhou e acabou. Forrei com um jogo americano redondo, fiz um coração. Eu mostrei no dia para vocês. Não sei se fica muito visível, mas eu pintei as bordas dele de dourado. E aí virou essa decoração para aqui. E aqui são flores de papel higiênico, que eu peguei o mesmo detalhe dali e colei aqui no miolo. Então, eu fiz duas, porque o número 3 na decoração é o mais que chama atenção, número ímpar, na verdade, né? Então, aqui, para quando a gente abre a porta, a gente vê essa decoração da parede ali. Tá, pessoal? É simples, mas é o meu jeito de ser, o meu jeito de decorar. E depois a decoração ideal vem, tá? Ela já tá toda no carrinho, só falta ter o principal para comprar. Mas por enquanto estamos focando na pintura da casa, nas coisas mais necessárias, tá? Esse móvel eu dei um up nele, com jogo americano também, para ficar mais parecido com as cores do quarto, porque essa madeira lembra bem a madeira do guarda-roupa. E o jogo americano que eu colei aqui nos detalhes lembra também um pouco o bege da cabeceira e do guarda-roupa. Virando aqui, no vídeo de ontem eu mostrei que eu havia refeito alguns móveis por aqui e esse foi um deles. Que essa estante era toda preta e ela pegava bem poeira aqui e o no branco vai me ajudar demais. Colei o contact que eu ganhei aqui nas 3 prateleiras. E como vocês viram também, eu estou trazendo o bege, né, para decoração. Então, eu trouxe o bege aqui, ó, nessa garrafa térmica. Coloquei um verdinho artificial, mas pode ser natural, porque dá para pôr água aí. E essa parte aqui também é do jogo americano. Daqui, ó. Foi um aro daqui que sobrou, que eu fiz algumas coisas na decoração. Então, ele dá um bom acabamento rústico, ó. Então, ficou aqui. Então, aqui era uma garrafa térmica que é para o lixo que estava vazando. Eu fiz um vaso. Esse abajur eu comprei na Shopee. Foi até minha filha que tirou para mim. E ele custou, se eu não me engano, R$ 50, tá, gente? Não lembro mais. Na frente tem a lembrancinha do aniversário do meu neto Cauã, tá aqui. Então, ficou esse trio de decoração. Embaixo eu coloquei só um livro com corações. 2 livros, na verdade, com 3 contactos de coração, uma fita xadrez e para dar um detalhe, um verdinho. Embaixo tem a fita do meu casamento e alguns livros. E as 3 partes da estante eu forrei, porque ela me dava muito trabalho com poeira. Aqui é a porta que separa a casa daqui com a casa de lá, tá, pessoal? E aqui tá assim. Mais pra frente eu quero ter jogos de tapete, essas coisas, mas aos poucos a gente vai fazendo. Aqui eu tenho um espelho, que tá nos meus planos ter um espelho orgânico futuramente, mas por hora ele tá ótimo aí. E quando eu comprar o orgânico, ele vai para outro quarto. Coloquei a palavra Love de MDF acima dele. Ele tá em cima desse móvel que um dia vai para a parede, quando tiver um espelho orgânico que eu possa empendurar, porque esse não tem mais moldura, então não posso empendurar. E aí eu coloquei ele acima desse móvel, que dentro desse móvel tem os lápis que eu uso para pintar esses livros ou marcar alguma coisa, cola e aquelas pedras meu sobrinho foi para a praia e trouxe para mim e disse que era para eu trazer para São Paulo. Então tá ali para eu me lembrar de João.
É um caixotinho que foi de uva, que eu fiz uma pátina nele bem antiga, e um coraçãozinho do mesmo contact preto daqui, que eu gosto de decorar, assimilando as coisas, né? Bom, esse meu vaso aí de planta é um vaso marrom, daqueles que a gente compra e vem da floricultura mesmo, tá? E tava me agoniando ele, eu fiz umas flores, não gostei. E hoje, como eu queria trazer o verde para cá, olha só o que eu fiz. Eu peguei a manga do mesmo casaco que eu fiz os laços, que eu fiz a mandala ali, né, a flâmula, e forrei ele aqui, ó. Tá solto, se molhar dá para levar para secar, e o mesmo verde do casaco, tá? Bom, então aqui nesse canto ficou assim, ó. A gente vai improvisando, né, pessoal? Você vê, com a manga de um casaco eu cobri o vaso, trouxe o verde. Aqui tem um tapetinho que também era de banheiro verde de folha, que eu também coloquei aqui no meu quarto. E uma garrafa que é pro lixo de café também está aqui no meu quarto, que combina super, ó, com a cor do guarda-roupa. Não vou mostrar o guarda-roupa, eu já fiz tour dele aqui. Não mudou muita coisa, mudou, mas não mudou muita coisa. O quarto foi pintado, tá, pessoal? Ainda vai ter mais um ademão nele, que o Valério tá insatisfeito com uma das paredes. E eu quero mostrar a diquinha aqui para vocês. Essa gaveta, gente, ela não fechava. Esse guarda-roupa foi da minha enteada caçula e ele não fechava essa gaveta, ficava caindo. E aí, olha o detalhe que eu dou nela. Cada vez que eu vou mudando o lençol, eu mudo também isso aqui. Esse tarcel ou tecel é simplesmente um pedaço de cachecol que eu encaixo aqui e prendo a gaveta. Porque se eu colocasse ali um pedaço de papel, ia ficar um negócio muito feio. Então, toda vez que eu mudo a decoração, eu mudo também o negócio que prende a gaveta, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece. Ela sozinha vai voltar, ó. Tá vendo? Agora, eu encaixo aqui essa parte, ó. Faço ficar grossa, que ela perdeu uma peça que tinha aqui, minha enteada falou. Aí aqui eu consigo fechar, ó. E ela fica presinha e ainda fica com o penduricalho bonitinho. Então, se você tem um guarda-roupa que tá com esse problema, fica a dica, tá, pessoal? Bom, virando pro lado de cá, eu também dei um jeito ali na parede, com aquela mandala, flâmula, como vocês preferirem, porque aqui já foi uma cozinha. Então, ali tem um pedaço de um cano que, se quiser botar de novo uma pia, pode. Então, eu cobri com essa flâmula, fiz duas dela, era uma só, eu abri, fiz duas hoje. Aqui eu tenho minha cadeira, que combina com o verde, também tá com a almofada no verde. Coloquei o tapete cinza para quebrar. A minha lixeira tinha um defeito na frente, eu tampei com aquele marmorizado, aquele contact marmorizado. Aqui eu tenho o meu climatizador, tá? Deixa eu virar pro lado de cá agora. Tenho minha sapateira azul, mas eu quero trocar por uma de madeirinha, que é para ficar igual. Subindo aqui, tenho essa estante, que eu tenho uma decoração possível com aquilo que eu tinha. Isso aqui era um spray daqueles que tem o pump quebrou. Eu peguei uma tampa de uma garrafa de guaraná dourado, coloquei em cima, coloquei um lacinho que era da minha bolsa e fiz esse vasinho decorativo. Embaixo eu peguei a tampa de um perfume que é alfazema de lá da Bahia e fiz um mini vasinho usando um verdinho, decoração possível. Esse livro é o livro Casamento Blindado, que minha nora me deu há muito tempo atrás. E eu, sempre que troco as coisas da decoração, eu troco a capa dele junto. Tava preto e branco, eu coloquei esse aí marmorizado. Então, entrou ali na decoração. E duas caixinhas de bijuteria, que está ali na decoração, tá? Então, ficou assim esse estante. Mais pra frente, como eu falei, é uma vontade minha trocar a sapateira por uma dessa mesma madeirinha clarinha aí. Tá bom, pessoal? Mais devagar e sempre. Aí, voltando para aqui, essa parede, o Valério quer reforçar ela. Não sei por que ele está invocado com ela, mas ele vai reforçar. Eu acho que é porque era a parede que molhava do telhado. E aí ele quer reforçar ela. Futuramente eu quero um trio de quadro aqui
mas por hora tá assim, tá ótimo, tá? Voltando aqui, eu forrei a minha prateleira com o mesmo contact marmorizado, que ela já estava em alguns lugares assim na ponta inchando. Então, como eu ganhei esse contact, eu quis usar ele o máximo possível em todos os lugares. Acho que abafei o som, tá, pessoal? Desculpa aí. Eu queria usar o contact no máximo de lugares que eu pudesse. E eu tô sem decoração, vou aproximar para mostrar para vocês o que eu fiz. Primeiro eu comecei forrando a prateleira, que é super fácil, foi super rápido. Então tá tudo forradinho aqui, tudo ajeitadinho, ó. Bem feito, sem bolhas, tá? Tudo certinho aqui, ó. E aqui, pessoal, precisava de uma bandeja menor, que eu tava usando uma bandeja dourada bem grande, e eu não queria ela tão grande. Então aqui, olha só a dica, eu peguei uma tampa de uma vasilha normal de cozinha, coloquei ao centro um pedaço de contact. Aqui é outro reaproveitamento do perfume da alfazema. Aqui eu dei uma finalização no vidro de perfume com um pedaço de jogo americano. Coloquei um verdinho. Esse passarinho era verde, eu pintei de dourado. E essa garrafa de café ou de água, porque ela tanto esquenta como gela, eu coloquei aqui. E ela já tem a própria xicarazinha que pode tomar aí mesmo. E aí é só trazer o café para cá, água, o que for, que já está feito. O meu espelho, que eu já tinha há anos. E precisava de uma decoraçãozinha aqui para o centro. O que é que eu fiz? Peguei uma tampa também de um vidro, forrei com o marmorizado, fiz o acabamento com o mesmo jogo americano de lá do coração e da garrafa térmica, conseguem perceber? E peguei essa palavra amor que estava na parede e fiz um objeto decorativo, colando com cola quente. Para ele ficar em pé, eu simplesmente coloquei esse detalhe aqui, que é de um cadastro de um negócio de roupa, de amarrar bermuda, como se fosse um cadastro. E aí ficou esse enfeite assim. Aí eu posso levar ele para tudo quanto é lugar e decorar o rack em qualquer outro lugar, escrito amor, que foi daquele de R$ 1, que sempre tem essas plaquinhas lá na loja de R$ 1, tá, pessoal? Então, dentro da bandejinha improvisada, 3 itens. Um ao centro com a palavra amor, e aqui em cima da minha caixinha de biju e maquiagem, o meu vidro de perfume que o Valério me deu estava com um lacinho preto. Como eu estou usando o verde essa semana, toda vez que eu mudo a roupagem de cama e tal, eu mudo também a cor do lacinho. Então, eu fiz esse lacinho com o mesmo material do casaco, fiz um lacinho verde. E aí ficou assim. Bom, aqui tem o cinza, ó, que tem aqui. Aí eu trouxe o cinza pro tapete. Bom, pessoal, um espaço bem bom, que mais pra frente eu quero gravar vídeo conversando com vocês aqui. Quero colocar algum tipo de iluminação que não precise tomada, porque eu só tenho uma tomada aqui e a outra ficou atrás do guarda-roupa, então ficou inutilizada. Então, infelizmente, tudo que a gente comprar para cá tem que ser recarregável, como o meu abajur. E é isso, pessoal. Tô amando o meu quarto e tem algumas coisinhas ainda para fazer. Mais para frente, quem sabe eu compro uma poltrona. Tem 3 quadros esverdeados que eu quero para aqui. Enfim, pessoal, eu tô amando muito. E quando eu estiver bem descansada, eu vou ver se eu troco esse rejunte que me incomoda um pouco. Mas só lá pra frente, tá, pessoal? Bem lá pra frente. E é isso, eu tô muito feliz por cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as ideias de usar um casaco de frio aí, que serviu para fazer lacinho, um cachecol que serviu para fazer mais um lacinho para almofada. E tudo com reaproveitamento, tá? É o meu jeito de ser, de decorar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar esse ângulo aqui, ó, que é onde eu faço os vídeos do look. E quase sempre atrasada e com a janela já fechada. Mais uma hora eu acerto. Depois eu pretendo iluminar mais também esse canto. E eu tava com vontade de colocar uma cortina bege aqui, gente, para tampar essa porta.
Mas não sei se eu faço, se eu não faço. O que é que vocês me dizem aí nos comentários, tá certo? Eu amei que o vasinho agora ficou no esverdeado. Me agradou mais. Tô amando. E o espaço que eu faço o look é esse. É bem bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu nunca peço like, mas quem quiser hypar, quem quiser dar like, quem quiser se inscrever se não for inscrito, quem quiser indicar algum amigo ou amiga. E é isso. Espero que meu canal esteja sendo útil para vocês, que alguma ideia vale a pena, que faça sentido eu estar por aqui, tá bom? É isso. Mais para frente eu quero colocar aquelas gramas artificial aqui nesse retão dessa parede, aquelas verde bem artificial, quero colocar ali. Vai ter muita transformação ainda no quarto, mas tudo precisa de dinheiro e nesse momento, pelo menos até junho, eu tenho que quitar as coisas da outra casa, né? Então, é isso. Devagarzinho a gente vai fazendo as coisas. Meu beijo, te encontro no próximo vídeo. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood, nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays